Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o absolutismo na Inglaterra. Na verdade, a formação do absolutismo na Inglaterra está diretamente ligada a um processo que, durante os séculos XIV e XV, levaria ao enfraquecimento da nobreza. Esse enfraquecimento está diretamente ligado às crises do século XIV, como a peste negra, a fome, as revoltas camponesas, mas também a Guerra dos 100 Anos com a França. Na verdade, ao final da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra entra em uma nova guerra, desta vez interna e civil, opondo diretamente duas e indiretamente todas as famílias nobres da Inglaterra pela posse do trono. Trata-se da Guerra das Rosas ou das Duas Rosas. O nome advém do brasão de ambas as famílias, tanto a família York quanto a Lancaster. Ambas, buscando o trono inglês, possuíam como seus brasões uma rosa. Essa guerra durou exatamente 30 anos e opõe toda a nobreza inglesa. Algumas famílias ao lado dos York, outra ao lado dos Lancaster. A verdade é que depois de 30 anos, nenhuma das duas chegou ao poder. Aproveitando-se do vácuo gerado pela guerra, Henrique Tudor dá início a uma nova dinastia. No comecinho do século XVI, nós veremos a dinastia Tudor, que governará a Inglaterra durante todo o século XVI e será responsável pela implantação do absolutismo. O primeiro rei foi Henrique VII, mas é o seu filho e sucessor, Henrique VIII, o responsável pela imposição das bases do absolutismo na Inglaterra. Lembremos-nos que logo no começo do século XVI, nós estamos vivendo também a reforma protestante. As religiões protestantes espalham-se pela Europa. Lembrem-se que um dos mecanismos utilizados pelos reis absolutos é exatamente a intolerância religiosa. Henrique VIII acaba sendo influenciado pelas ideias luteranas trazidas a ele por sua amante, Ana Bolena, e ele então rompe com a Igreja Católica. Seculariza, ou seja, transfere os bens da igreja para ele próprio e cria e impõe à Inglaterra uma nova igreja, o anglicanismo. Em 1534, ele promove junto ao parlamento a aprovação do ato da supremacia. Esse ato determina que a partir de então o rei será o novo líder da Igreja Nacional Inglesa. Desta forma, ele não tem apenas o poder político em suas mãos, mas também o poder religioso a partir de agora. As bases do absolutismo estavam concretizadas. Ele será definitivamente imposto com sua filha e sucessora Elizabeth I. Aproximando-se do parlamento e da burguesia, ela amplia a marinha inglesa, transformando-a em uma força extremamente poderosa, a ponto, por exemplo, de derrotar aquilo que ficou conhecido como a Invencível Armada Espanhola, criada e construída pelo rei Filipe II, que tentou invadir a Inglaterra. A vitória dos ingleses sobre os espanhóis foi uma vitória gigantesca, não apenas militar, mas economicamente falando. Além disso, a rainha Elizabeth irá incentivar a ocupação de terras no continente americano e apoiar empreendimentos da burguesia através da lei dos cercamentos. Venham até aqui, pessoal. Veja só, façamos de conta que este fosse o território inglês. Diferentemente do que acontece em outros países europeus, nem todas as terras pertenciam a nobres, como estas que vocês estão vendo. Haviam terras conhecidas como terras comuns, que eram ocupadas por camponeses que não queriam se submeter às imposições de senhores feudais. Durante o transcorrer do século XVI, entretanto, devido ao descobrimento da América e à ampliação do mercado mundial para os tecidos de lã, um dos principais produtos da Inglaterra, a rainha autoriza o cercamento das terras, ou seja, as terras comuns antes habitadas por camponeses acabam agora se transformando em pastos. A ideia era ampliar a produção de ovelhas para, desta forma, se ampliar a produção de lã e de tecidos de lã. Importante dizer o seguinte: a lei dos cercamentos, também conhecida como os enclosures, foram fundamentais para a burguesia inglesa em dois momentos. Nesse primeiro momento, quando se amplia a produção de lã, e posteriormente, visto que a lei dos cercamentos que vai prevalecer ou permanecer
durante todo o século XVII, vai acabar provocando um gigantesco êxodo rural. Durante o transcorrer do século XVII, milhões de camponeses que viviam nestas terras seguirão em direção às cidades. Desta forma, quando no século XVIII nós iniciarmos a Revolução Industrial, aqueles que se transformarão em grandes centros industriais, como a própria Londres, Yorkshire, Manchester, Lancashire, possuirão uma gigantesca quantidade de mão de obra absolutamente barata devido ao êxodo rural provocado pela lei dos cercamentos. Portanto, absolutamente importante. Em 1603, a rainha Elizabeth falece sem deixar herdeiros e isso acaba levando a uma nova dinastia. Com o perigo de a Inglaterra entrar em uma outra guerra como a das Duas Rosas, transferem-se os direitos dinásticos para os primos dos Tudor, os Stuart, que governavam a Escócia. Será durante o reinado Stuart, ao longo do século XVII, que ocorrerão as primeiras revoluções burguesas, as revoluções inglesas do século XVII. A primeira delas ocorrerá durante o reinado do segundo dos Stuart, Carlos I. Na verdade, ele sobe ao poder em 1624 e seu reinado será marcado por inúmeros, constantes e violentos conflitos com o parlamento, entenda-se, burguesia. Durante o seu reinado, por 2 vezes, o parlamento foi fechado, o parlamento foi dissolvido e isso gerou uma insatisfação muito grande. Em 1642, quando ocorre uma nova dissolução, explode a primeira das revoluções inglesas do século XVII, a Revolução Puritana. Lembrando que puritanos são os calvinistas ingleses. 2 exércitos se oporão, o exército dos cavaleiros e o exército dos cabeças redonda. O exército dos cavaleiros representa a nobreza e, portanto, o próprio rei, e os cabeças redonda, o parlamento e, portanto, a burguesia. Em 1649, a guerra chega ao fim com a decapitação de Carlos I. Nos 10 anos seguintes, a Inglaterra viverá o único momento republicano de sua história, conhecido como o Commonwealth, ou a República Puritana, cuja liderança estará nas mãos de Oliver Cromwell, que será empossado como Lorde Protetor inglês. Seu principal ato ocorrerá em 1651, os chamados Atos de Navegação. Na verdade, os atos de navegação determinam que, a partir de agora, toda e qualquer realização comercial, transporte de mercadorias entre a Inglaterra e suas colônias no mundo inteiro deverá ser realizado exclusivamente por companhias inglesas de navegação. Os atos de navegação protegem e estimulam a marinha inglesa. Na verdade, faz com que essa marinha supere em transporte marítimo a Holanda. A partir daqui, a Inglaterra assumirá a posição de Senhora dos Mares, que permanecerá com ela até o século XX. Em 1658, o líder da Revolução Puritana morre. 2 anos depois, a monarquia volta à Inglaterra. É a chamada Restauração Stuart. Apesar disso, o germe revolucionário já havia sido, a semente já havia sido plantada durante a Revolução Puritana. E em 1688, uma nova e poderosa e vitoriosa revolução ocorrerá. A Revolução Gloriosa. Sem nenhum derramamento de sangue, a burguesia inglesa porá fim ao absolutismo. O rei Jaime será deposto e Guilherme de Orange, de origem holandesa, casado com a irmã mais velha do rei Jaime, assume o trono da Inglaterra, sem rompimento monárquico, após assinar o Bill of Rights, ou a Declaração dos Direitos, que determina a submissão do rei ao parlamento. Em outras palavras, o absolutismo na Inglaterra chegaria ao fim. A partir de então, nós veremos a chegada, a ascensão da burguesia ao controle político do Estado inglês, o que obviamente será fundamental para o seu pioneirismo na Revolução Industrial. A partir de agora, como veremos nas próximas aulas, a burguesia vai dirigir o Estado de acordo a atender às suas necessidades. O absolutismo na Inglaterra chega ao fim com pelo menos 100 anos
de antecedência em relação aos demais países europeus, o que dará à Inglaterra, sem dúvida nenhuma, uma vantagem muito grande. Bons estudos, pessoal!